O homem pela terra esqueceu-se do céu e pelo corpo, esqueceu-se da alma. Ao fundir-se na divina vontade, a criatura torna-se um pequeno Deus. 6 de abril de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu doce Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver povos em massa chorando sem teto, à mercê da maior desolação, povoados desmoronados, ruas desertas, inabitáveis. Não se via outra coisa senão montes de pedras e escombros. Apenas um ponto permanecia intacto do flagelo. Meu Deus, que dor ver estas coisas e viver. Eu olhava para o meu doce Jesus, mas ele não se dignava olhar para mim. Antes, chorava amargamente e com a voz entrecortada pelo pranto, disse-me: Filha minha, o homem, por causa da terra, esqueceu-se do céu. É justo que lhe seja tirado o que é da terra e que ele vague sem encontrar onde refugiar-se, para que se lembre de que existe o céu. O homem, por causa do corpo, esqueceu-se da alma, dedicando tudo ao corpo, os prazeres, as comodidades, as riquezas, o luxo e outras coisas. Enquanto isso, a alma jejua, privada de tudo, e em muitos está morta, como se não a tivessem. Assim é justo que o corpo seja privado, para que se lembrem de que possuem uma alma. Mas ó, quanto é duro o homem! A sua dureza me obriga a golpeá-lo ainda mais. Quem sabe se sob os golpes ele amolecerá? Meu coração sentia-se despedaçado. E ele continuou: Tu sofres muito ao ver o mundo como se quisesse desmoronar e a água e o fogo saíssem dos seus limites e se lançassem contra o homem. Por isso, retiremo-nos ao teu leito e rezemos juntos pelo destino do homem. No meu querer sentirei o teu coração, palpitando sobre toda a face da terra, que me dará por todos um palpitar, que me fale de amor, e enquanto golpear as criaturas, o teu palpitar interpor-se-á para fazer com que os golpes se sejam menos severos e ao tocá-los levem o bálsamo do meu e do teu amor. Fiquei profundamente aflita, ainda mais porque, ao nos retirarmos, o meu doce Jesus escondia-se no meu interior, tão profundamente que quase não se fazia mais sentir. Que pena, que angústia! O pensamento dos flagelos aterrorizava-me e a sua privação causava-me penas mortais. Neste estado, eu procurava fundir-me no santo querer de Deus e dizia: Meu amor, no teu querer o que é teu é meu. Todas as coisas criadas são minhas. O sol é meu e eu te ofereço em retribuição, para que toda a luz e o calor do sol, em cada gota de luz e de calor, te digam que eu te amo, te adoro, te bendigo. Te suplico por todos, as estrelas são minhas, e em cada cintilar delas selo o meu eu te amo, imenso e infinito por todos. As plantas, as flores, a água, o fogo, o ar são meus, e eu os ofereço em retribuição. E que todos te digam, e em nome de todos, eu te amo com aquele amor eterno com que nos criastes. Que quisesse dizer tudo, me estenderia muito. Então Jesus, movendo-se no meu interior, disse: Filha minha, como são belas as orações e os atos feitos do meu querer. Como a criatura se transforma no próprio Deus Criador e lhe retribui o
que ele lhe deu? Eu criei tudo para o homem e tudo lhe dei. Na minha vontade, a criatura eleva-se ao seu Deus Criador e o encontra, no ato em que criou todas as coisas, para lhe fazer um dom, e ela, tremendo diante da multiplicidade de tantos dons e não tendo em si a força criadora para poder fazer tantas coisas quantas recebeu, oferece-lhe as suas próprias coisas para retribuir-lhe em amor. Sol, estrelas, flores, água, fogo, ar, eu te dei para te dar amor, e tu, agradecida, os aceitastes, e multiplicando o meu amor, devolveste-os em retribuição. Assim, sol eu te dei, e sol tu me devolvestes, estrelas, flores, água, etc. Eu te dei e tu os devolvestes a mim. As notas do meu amor ressoarão novamente sobre todas as coisas criadas, e em uníssono deram-me o amor que fiz correr sobre toda a criação. Na minha vontade, a alma se coloca ao nível do seu Criador e em seu próprio querer recebe e doa. Ó, que competição entre criatura e Criador! Se todos pudessem ver, ficariam admirados, ao vislumbrar que a alma, na minha vontade, torna-se um pequeno Deus, mas tudo em virtude da potência da minha vontade. A Santíssima Trindade quis formar sua imagem na alma, dotando-a das três potências. Dor de Jesus no Getsemane, ao ver deformada esta imagem, 8 de abril de 1922. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando na dor que me doce Jesus sofreu no jardim do Getsemane, quando se apresentaram diante de sua santidade todas as nossas culpas, e Jesus, todo aflito, disse em meu interior: Filha minha dor foi grande e incompreensível para a mente criada, especialmente quando vi a inteligência humana deformada. E a bela imagem minha que reproduzi nela não era mais bela, mas feia, horrível. Eu a havia dotado de vontade, inteligência e memória. Na primeira resplandecia o meu Pai Celestial, que como ato primeiro comunicava sua potência, sua santidade, sua grandeza, elevando a vontade humana, investindo-a com sua própria santidade, potência e nobreza, deixando abertas todas as correntes entre ele e a vontade humana, a fim de que ela fosse cada vez mais enriquecida com os tesouros da minha vontade. Entre a vontade humana e a divina não havia nem teu nem meu, mas tudo era em comum, com acordo recíproco. Era a nossa imagem, coisa nossa, de modo que ela nos refletia. Portanto, a nossa vida deveria ser a dela, e por isso constituía como primeiro ato a sua vontade livre, independente, assim como era, como primeiro ato, a vontade do meu Pai Celestial. Mas essa vontade, como se deturpou de livre, tornou-se escrava das mais vivas paixões. É ela o princípio de todos os males do homem. Não se reconhece mais. Como caiu de sua nobreza, é repugnante olhar para ela. Então, como segundo ato, eu, Filho de Deus, concorri dotando-a de intelecto, comunicando-lhe a minha sabedoria, o conhecimento de todas as coisas, para que, conhecendo-as, pudesse saborear e alegrar-se no bem. Mas, ai de mim, que depósito de vícios
é a inteligência da criatura. Ela se serviu da ciência para não reconhecer seu Criador. E depois, como terceiro ato, concorreu o Espírito Santo, dotando-a de memória para que, lembrando-se de tantos benefícios, pudesse estar numa contínua corrente de amor, em interação contínua. O amor deveria coroá-la, abraçá-la e moldar toda a sua vida. Mas como fica entristecido o eterno amor? Esta memória se recorda dos prazeres, das riquezas e até de pecar. E a Santíssima Trindade é posta de lado dos dons dados à sua criatura. A minha dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem. Havíamos formado nosso palácio nele, e ele nos expulsou de lá. A justiça divina quer reunir o amor quebrado entre Deus e o homem. 12 de abril de 1922. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu doce Jesus se fazia ver todo aflito, quase em ato de dar curso à justiça, como se fosse forçado pelas próprias criaturas. Eu o roguei que poupasse os flagelos, e ele me disse: Filha minha, entre Criador e criatura não há outra coisa senão correntes de amor. O pecado quebra esta corrente e abre a corrente da justiça. A minha justiça defende os direitos do meu amor ultrajado, do amor quebrado entre Criador e criatura, e abrindo caminho entre eles, gostaria de ajuntar esse amor quebrado. Ah, se o homem não pecasse, a minha justiça não teria nada a fazer com a criatura. Quando a culpa começa, a justiça se coloca em ação. Acreditas que quero ferir o homem? Não, não. Pelo contrário, me dói, é duro tocá-lo, mas é ele mesmo que me força e me leva a feri-lo. E tu reza para que o homem se arrependa. Assim, a justiça, reconectando de imediato a corrente do amor, poderá retirar-se. Quem vive na divina vontade deve viver no seio da Santíssima Trindade, deve viver com as três pessoas divinas a sua vida. Luísa faz a tríplice afirmação de querer viver nela, sendo ela a primeira. 13 de abril de 1922. Estava continuando as minhas orações habituais e meu sempre amável Jesus, surpreendendo-me por trás dos ombros, chamou-me pelo nome, dizendo: Luísa, filha do meu querer, queres tu viver sempre no meu querer? E eu, sim, ó Jesus. E ele: mas é o mesmo verdade que queres viver na minha vontade? E eu: é verdade, meu amor. Nem saberia, nem me adaptaria a viver de outra vontade. E novamente Jesus: mas dizes isso firmemente? Ora, vendo-me confuso e quase temendo, acrescentei: minha vida, Jesus, tu me fazes temer com essas perguntas. Explica-te melhor. Firmemente eu digo, mas sempre ajudada por ti e na força da tua vontade, que envolvendo-me por completo não poderia deixar de viver no teu querer. E ele, soltando um suspiro de alívio, repetiu: como estou contente com a tua tríplice afirmação. Não temas, estas não são senão reafirmações e confirmações para selar em ti o tríplice selo da vontade das três pessoas divinas. Tu deves saber que quem vive na minha vontade deve elevar-se muito alto, tão alto a ponto de viver no seio da Trindade Sacrossanta. A tua vida e a nossa devem ser uma só. Portanto, é necessário e decoroso que saibas onde estás, com quem estás,
que te uniformizes completamente ao que nós fazemos, e que não por força, mas de bom grado, com amor e plena consciência, vivas no nosso seio. Agora sabes qual é a nossa vida divina? Nós nos deleitamos muito em fazer surgir de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em constante ato de formar nossas imagens, tanto que o céu e a terra estão repletos de imagens nossas. As sombras delas se estendem por toda a parte. Imagem nossa é o sol, e sua luz é uma sombra da nossa, e adorna toda a terra. Imagem nossa é o céu, que se estende por todos os lados e traz as sombras da nossa imensidão. Imagem nossa é o homem, que traz em si nossa potência, sabedoria e amor. Assim nós não fazemos outra coisa senão produzir continuamente imagens nossas, que se assemelhem a nós. Agora, quem deve viver em nosso querer, vivendo no nosso seio, deve formar junto conosco muitas cópias de nós mesmos, deve estar conosco no nosso trabalho, deve fazer sair de si cópias e sombras nossas, preenchendo com elas toda o céu e a terra. Ora, ao criar o próprio homem, nós o formamos com nossas mãos, e soprando-lhe, demos-lhe a vida. Tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias do primeiro. Nossa potência, fluindo por todas as gerações, repete as cópias. Agora, constituindo-te filha primogênita do nosso querer, é necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, de modo que, vivendo em nós, recebas nossa atitude e, com nossa potência, aprendas a operar à nossa maneira. E quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, virão as outras cópias. O caminho do nosso querer é longuíssimo, abraça a eternidade, e enquanto parece que já navegastes por este caminho, ainda há muito para fazer e receber de nós, para aprender os nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive no nosso querer. É a obra mais grandiosa que devemos realizar. Por isso, muito temos a te dar, e é necessário preparar-te para que recebas. Eis o porquê as minhas repetidas perguntas são para preparar-te, para ampliar-te e elevar-te, a fim de realizar os meus desígnios. Isso me é tão importante que deixaria tudo de lado para alcançar o meu objetivo. Portanto, se atenta e fiel. Na luz da divina vontade, a criatura recebe a imagem das três pessoas divinas, e o seu querer divino faz-se protagonista de tudo nela, constituindo a rainha de tudo. 17 de abril de 1922. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e vi o meu doce Jesus, a minha vida, o meu tudo. Dele saíam inumeráveis sóis de luz que o circundavam. Eu voei para o meio daquela luz e, lançando-me em seus braços, abracei-o forte, forte, dizendo-lhe: finalmente encontrei-te. Agora não te deixo mais. Tu me fazes esperar muito, e eu fico sem vida na tua ausência, e sem vida não posso ficar. Por isso, agora não te deixo mais. E apertava-o com mais força, temendo que ele fugisse. E Jesus, como se deleitasse com os meus
Abraços, disse-me: Filha minha, não temas, também eu não te deixarei mais. Se tu não sabes viver sem mim, também eu não sei viver sem ti. E para te dar certeza de que não te deixo, quero acorrentar-te com a minha própria luz. Eu estava tão imersa e entrelaçada na luz de Jesus que parecia que não encontraria mais a saída. Como me sentia feliz e quantas coisas compreendi naquela luz, mas faltam as palavras para expressar-me. Lembro-me apenas que ele disse: Filha do meu querer, esta luz que tu vês não é outra coisa senão a minha vontade, que deseja consumir a tua vontade, para te dar a forma da imagem nossa, ou seja, das três pessoas divinas, de modo que, transformando-te totalmente em nós, deixaremos em ti o nosso querer como protagonista divino, que nos dê a correspondência daquilo que fazemos. Assim sairão de nós as nossas imagens, e o nosso querer, operando em ti, produzirá muitas outras. Ó, como será realizado o propósito da criação! O eco do nosso querer será o eco do nosso querer que possuis. A correspondência será mútua, o amor será recíproco. Estaremos em plena harmonia e a criatura desaparecerá em seu Criador. Então, nada mais faltará para a nossa alegria e felicidade, pela qual fizemos sair a criação. O façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Terá o seu efeito e somente o nosso querer, como ator na criatura, dará cumprimento a tudo. A criação nos trará o objetivo divino, e nós a receberemos em nosso seio como obra nossa, tal como a fizemos sair. E depois, se tu não podes viver sem mim, é o eco do meu amor que ressoa no teu coração, que não sabendo viver sem ti, reverberá em ti, e tu, tocada por isso, procuras aquele que tanto te ama. E eu, ao ver-me procurado, sinto o eco do teu amor no meu, e sou atraído a enviar-te uma nova corrente de amor, para que tu me procures ainda mais. E eu, amor meu, às vezes, por mais que te procure, tu não vens. Por isso, agora que te encontrei, não te deixo mais. Não voltarei para minha cama, não posso. Tu me fizeste esperar demais, e temo que, ao voltar, tu repitas as tuas privações. E abraçavam mais forte, repetindo: Não te deixos mais, não te deixos mais. E Jesus, embora se deleitasse com os meus braços, disse-me: Filha dileta minha, tu tens razão, que não podes viver sem mim, sem a tua vida e da minha vontade que faremos, enquanto é a minha vontade que quer que retornes ao teu leito. Não temas, eu não te deixo. Deixarei entre nós a corrente da luz da minha vontade. E tu, quando me quiseres, tocarás a corrente da luz do meu querer, e eu imediatamente, nas asas dele, estarei contigo. Por isso voltas, mas não por outra razão, senão para que o meu querer cumpra os seus desígnios e o caminho que quer fazer em ti. Eu te acompanharei para te dar força e fazer-te voltar. Mas, ó bondade de Jesus, parecia que se não tivesse o meu consentimento, nem ele sentia que podia fazer-me voltar. E assim que disse: Jesus, faz o que tu queres, encontrei-me em mim mesma. Então, durante todo o dia, senti-me cercada de luz. E quando queria, tocava a luz e ele vinha
Efeitos da oração no querer divino, 21 de abril de 1922. Tudo o que escrevi e escrevo é apenas por obediência, e ainda mais por temor de que o meu Jesus, ficando contrariado, pudesse encontrar pretexto para privar-me de si. Só ele sabe o quanto isso me custa. Assim, passei um dia sem Jesus, apenas alguma sombra dele. Ó Deus, que sofrimento! Dizia dentro de mim, como ele tão cedo deixou de cumprir a palavra de não me deixar? Ó santa vontade eterna, traz-me o meu sumo bem, o meu tudo, e tamanha era a dor que eu sentia que fiquei aborrecida e chorosa, mas mesmo neste estado, tentava fundir-me em seu santo querer. Enquanto isso, ele veio, fazendo-se ver que chorava amargamente, com o coração triturado em tantos pedaços. Eu, ao vê-lo chorar, deixei de lado o aborrecimento e, abraçando-o e enxugando-lhe as lágrimas, disse-lhe: Que tens, Jesus, que choras? Diz-me o que te fizeram. E ele: Ah, filha minha, querem desafiar-me. É um desafio terrível que me estão preparando. E isso vem dos líderes. É tão grande a minha dor que sinto o meu coração triturar-se em pedaços. Ah, como é justo que a minha justiça seja derramada sobre as criaturas. Por isso, vem junto comigo no meu querer. Elevemo-nos entre o céu e a terra e adoremos juntos a majestade suprema. Bendigamo-la e rendemo-lhe homenagem por todos, para que o céu e a terra possam encher-se de adorações, homenagens e bênçãos, e todos possam receber os efeitos disso. Assim passei uma manhã orando com Jesus, no seu querer, mas, ó surpresa, enquanto orávamos, uma só era a palavra, mas o querer divino a difundia sobre todas as coisas criadas, e nelas deixava sua marca. Levava ao empíreo, e não só todos os bem-aventurados recebiam essa marca, mas ela lhes era causa de uma nova bem-aventurança. Descia às profundezas da terra e até ao purgatório, e todos recebiam os seus efeitos. Mas quem pode descrever como era orar com Jesus e todos os efeitos que isso produzia? Depois de termos orado juntos, ele me disse: Filha minha, viste o que significa orar no meu querer? Assim como não há lugar onde o meu querer não exista. Ele circula em tudo e em todos e é vida, protagonista e espectador de tudo. Assim também, os atos feitos no meu querer se tornam vida, atores e espectadores de tudo, até mesmo da alegria, bem-aventurança e felicidade dos santos. Eles levam luz por toda a parte, um ar balsâmico e celeste que faz brotar alegrias e felicidade. Por isso, nunca te afastes do meu querer. Céu e terra te aguardam para receber nova alegria e novo esplendor. Milhares de anjos estão de guarda e custódia dos atos feitos no divino querer, que são divinos. 25 de abril de 1922. Continuando o meu estado habitual, sentia-me toda imersa no divino querer. E o meu doce Jesus disse-me: Filha minha, assim como o sol não abandona a planta, mas a acaricia com sua luz e a fecunda com seu calor, até que ela produza flores e frutos, zeloso faz o fruto amadurecer. Protege-o com sua luz e só o abandona quando o agricultor o colhe para transformá-lo em alimento. Assim acontece com atos feitos no meu querer. É tão grande o meu amor e meu zelo por eles,
que a graça os acaricia, o meu amor os concebe e os fecunda, e eu os faço amadurecer. Coloco milhares de anjos para guardar um único ato feito no meu querer, porque esses atos, sendo realizados no meu querer, são sementes para que a minha vontade seja feita na terra como no céu. Todos zelam por esses atos. O seu orvalho, o meu sopro, a sua sombra é a minha luz. Os anjos ficam extasiados e reverentes, o adoram, porque veem naquele ato a vontade eterna que merece toda a sua adoração. E então esses atos só são entregues quando encontro outras almas que, colhendo-os como frutos divinos, os utilizam como alimento para suas almas. Ó fecundidade e a multiplicidade desses atos! A própria criatura que os realiza não consegue enumerá-los. Enquanto isso, pensei: é possível que esses atos sejam tão agradáveis? E por que os próprios anjos ficam extasiados por eles? E Jesus, abraçando-me ainda mais forte, acrescentou: filha minha, esses atos são tão grandiosos que, à medida que a alma os realiza, não há coisa no céu ou na terra que não participe deles. Ela entra em comunicação com todas as coisas criadas. Todo o bem, os efeitos, o valor do céu, do sol, das estrelas, da água, do fogo, etc., não só estão em contínua relação com ela, mas tornam-se propriedade sua. Ela harmoniza-se com toda a criação, e toda a criação harmoniza-se nela. E por quê? Porque essas criaturas que vivem no meu querer são as depositárias, conservadoras, sustentadoras e defensoras da minha vontade. Elas preveem o que eu quero e sem que eu lhes ordene, realizam o que desejo, compreendendo a grandeza e a santidade do meu querer. Zelam por ele e o defendem. Como poderiam todos não ficar extasiados ao ver essas almas que amparam o seu Deus por meio do prodígio da minha vontade? Eu me sinto mais forte nessas almas, mais forte com a minha própria fortaleza. Elas são como um rei, cercado por ministros fiéis, que se sente mais forte, mais glorioso e mais amparado no meio de seus fiéis do que sozinho. E se ele fica sozinho, lamenta a ausência de seus ministros, pois não tem com quem desabafar ou a quem confiar o destino do reino. Assim sou eu, e quem pode ser mais fiel a mim do que aquele que vive na minha vontade? Sinto a minha vontade duplicada, por isso me sinto mais glorioso. Me expresso com elas e nelas deposito minha confiança. Livro do Céu, volume 14, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.